Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Eu sou Eric Módulo e esse é o programa Eclésia, começando para todo o Brasil. Estamos ao vivo, né? Como costume sempre, terça-feira à noite, o nosso programa é ao vivo. É verdade que temos reprise do nosso programa aos domingos, 9h30 da noite. Mas toda terça-feira o programa é ao vivo. Um momento que a gente conversa sobre a doutrina da Igreja Católica. Um programa de catequese, um programa de história da Igreja, um programa onde a gente pretende cada vez mais repetir o conteúdo, ensinar o conteúdo, falar sobre o conteúdo católico, o conteúdo que a Igreja ensina, os ensinamentos da Igreja. E o tema de hoje é um tema muito interessante, daqui a pouquinho eu vou dizer qual é, você não pode perder porque o programa hoje está bem legal. Padre Guido Motinelli, boa noite. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Sempre com muita alegria chegamos às vossas casas, com aquela firmeza de vontade de ensinar, de transmitir e fortalecer a doutrina cristã que anima a nossa vida, seja nos momentos belos, como também quando enfrentamos os ventos contrários. O que acontece, né, com as nossas almas, o que acontece com o nosso espírito após a morte? O que a Igreja ensina sobre justamente a morte e o que vem depois da morte? Esse é o conteúdo do programa de hoje. Vamos trabalhar esse assunto, né? O que acontece após a morte. Já vamos explicar na sequência, do ponto de vista da teologia, como que a gente chama esses acontecimentos. O tema está bem interessante, bem rico, aqui no programa Eclésia de hoje. Padre Guido, vamos começar a nossa conversa então? Sim. Muita coisa bacana no programa e o assunto é um pouco difícil, mas eu diria que é útil, né? Útil para todos nós. Sim. Vamos enfrentá-los, Padre Guido? Olha, em primeiro lugar, gostaria de dizer que não somente é difícil, mas até desagradável, né? Porque vivemos com os nossos projetos, os nossos ideais, e de repente eis que se apresenta a morte que não poupa a ninguém. Aí ficamos com aquele silêncio, porque somos pessoas apegadas à vida, a um ciclo de amizade, aos nossos ideais, e talvez não aceitamos uma ruptura com este caminho. Agora, como é que entrou a morte no mundo? Meus amigos, Deus não criou a morte. A morte entrou no mundo devido ao pecado. Pelo fato que nós pecamos, morremos. São Paulo é explícito, resume isso com 3 palavras, Eric, em língua latina. Stipendium peccati mors. Isto é, a recompensa, o salário do pecado é a morte. Assim está bem explicado. O salário do pecado é a morte. É um resumo de todo esse conteúdo que o senhor começou a explicar para a gente. Agora, quando a gente pensa nesses assuntos relacionados ao que vem após a morte, né? Ou, mais precisamente dito, a morte, a questão do inferno, a questão do purgatório, juízo universal, juízo particular, a gente vai entrar nesses assuntos aqui durante o programa. Tudo isso em teologia tem um nome, né, Padre Guido? Escatologia é uma palavra um pouco difícil. Isto é, seria a ciência teológica do que acontece após exatamente a nossa morte. Então, né? escatologia é o ramo da teologia que estuda esses assuntos relacionados Sim. à morte, juízo, purgatório, inferno e paraíso. Se bem que, ó, morte, juízo, aí tem o juízo particular e o juízo universal, inferno e paraíso, está claro, faz parte desses assuntos. Agora, e o purgatório, dá para colocar aspas aí no meio dessa história toda, Padre Guido? Podemos, porque é a mesma palavra de Deus, confirmado pelo magistério da Igreja. Quando nós pretendemos fazer isso, queremos chegar todos no céu, podemos chegar no paraíso somente com a nossa consciência tranquila. Quer dizer, em outras palavras, dá para dizer que em alguns casos é possível se livrar do purgatório, é isso que o senhor quer dizer? Exato, sim. Uma pessoa que morre não tendo pecados na sua consciência, quantas vezes, inclusive, nós padres damos a absolvição geral dos pecados bem na hora da morte. Olha, com a graça de Deus, aquela alma vai para o céu. Oh, gente, temos a passagem de Jesus na cruz, quando ele disse para aquele homem conhecido assim como o bom ladrão, hoje mesmo você estará comigo no céu. Por isso, o paraíso é o desejo de todos, mas devemos, ao mesmo tempo, estar cientes que não vamos gratuitamente,
porque seria o caso de pegar uma belíssima página de Santo Agostinho, Eric, que escreveu também ele em língua latina, a língua oficial da igreja, né? E chegou a escrever uma frase muito bonita. Qui creavit te sine te, non salvabit te sine te. Aquele cara, Deus, que criou você sem que você fizesse alguma coisa, não vai salvar você se você não fizer alguma coisa. Interessante. É muito profundo, porque Deus, na hora que nos criou, nos doou gratuitamente, além da sua imagem e semelhança, o dom da inteligência, da vontade e da liberdade. O uso correto destas qualidades nos leva a agir sempre para o bem e teremos a recompensa deste bem. Como também o uso não legal destas qualidades ou o abuso destas qualidades, cuidado, minha gente, porque além de ferir a nossa consciência, acaba criando uma distância com Deus. E na hora da morte haverá exatamente este juízo, este julgamento. Então, essa palavra, se você não sabia o que significava, escatologia, talvez você tenha ouvido falar por aí já estudos escatológicos, argumentos escatológicos, significa então o estudo do ramo, vamos dizer assim, da teologia que se dedica ao estudo da morte, do juízo, purgatório, inferno e paraíso. Também conhecido como novíssimos, né, Padre Guido? Novíssimo é mais uma palavra latina. Mas o latim está presente no programa Sempre. hoje. É a língua oficial. Aliás, ninguém se assuste, mas os grandes doutores da igreja fizeram questão de deixar tudo em latim, os seus volumes. O Santo Tomás de Aquino, Summa Teologica, Santo Agostinho, que já assinei, né? Sim. E a igreja, até hoje, quando publica um documento, o título do documento é sempre em língua latina. Em ocasião do ano do Jubileu da Misericórdia, Misericordiae Vultus. Sobre a família, o trabalho que já analisamos, né? Amoris Laetitia, a alegria do amor. Os novíssimos, respondendo à sua pergunta, significa as realidades últimas. Novus, em língua latina, significa último. Certo. Novíssimo, últimos mesmo. Isto é, o que acontece após a morte. Por isso, como você assinou muito bem, né, o juízo, né, o inferno, o purgatório, que é provisório, depois falaremos, e o paraíso. Quer dizer, as realidades, morte, juízo, inferno ou paraíso, não tem jeito, ninguém escapa de uma dessas realidades. O purgatório, em alguns casos, tem gente que escapa dele, né, Padre? Exato. Vamos dizer assim. Falando de escapar, né? Quando nós professamos o credo, prestem bem atenção, meus amigos telespectadores, as palavras que nós pronunciamos. A um certo ponto nós dizemos, né, acreditamos em Jesus que vai voltar, vai vir julgar os vivos e os mortos. Explicaremos durante o programa. Desde já, porém, entendam que esta frase significa que ninguém vai escapar do julgamento. Ninguém, meus amigos. Seja a pessoa mais humilde como a pessoa mais destacada na sociedade, cada um de nós deverá prestar conta diretamente a Deus de tudo que conseguiu semear e colher aqui na terra. Ô, Padre Guido, às vezes, como a gente divulga aqui na semana anterior, na programação da Rede Século XXI também, as chamadas, né, dos programas que a gente vai falar aqui na terça-feira, dos assuntos que a gente vai tratar aqui na terça-feira, algumas perguntas chegam já durante a semana por e-mail, já como aconteceu essa semana. Inclusive, o senhor falou bem, chegou pergunta desse tipo que já a gente vai responder, né? Agora, só para a gente respeitar aqui uma ordem, vamos dizer, lógica para a gente entender, do ponto de vista do conteúdo, vamos dizer assim, de como devemos lidar com a morte, o que é a morte, etc., nós encontramos isso no Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo traz orientações específicas sobre como lidar com esse assunto? Sim. Em primeiro lugar, meus amigos, veja bem as palavras do Novo Catecismo da Igreja Católica, né? O cristão vê a morte como um caminhar ao encontro de Jesus e como uma entrada na vida eterna. Vejam só, uma expressão muito suave e serena. E nós sabemos que a morte não deve ser encarada nunca como o término de tudo. Claro que gera lágrimas,
ninguém esboça um sorriso diante de um morto, é claro. E nós lamentamos porque somos pessoas apegadas aqui à vida, né? Os nossos projetos de repente terminam. Mas a morte se torna necessária devido ao estado do pecado, mas graças à gloriosa ressurreição de Jesus, que venceu a mesma morte, eis que nós adquirimos a força até de enxugar as nossas lágrimas. Inclusive, Eric, pediria aos nossos amigos telespectadores, especialmente aos domingos, quando participam da Santa Missa, e o sacerdote escolhe aquele cânon particular, onde está escrito que lá na pátria do céu ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai ficar triste. Gente, são verdades estes aqui. Hoje nós ficamos com aquela saudade normal, né? Estou pensando neste momento ao nosso seminarista que perdeu ontem o seu papai, assim, de um infarto, né? O Duarte, mais uma vez, nossas condolências. Mas olha, fica tranquilo que a alma dele vive e um dia nós nos reencontraremos com ele na pátria do céu. Gente, a doutrina é feita para ser conhecida e para depois ser realizada através do nosso dia a dia. Interessante, né? É um tema rico, necessário, mas como o senhor bem disse no começo, talvez as pessoas tenham um pouco de receio de falar disso. Falamos sobre qualquer assunto. Chegou na questão da morte, as pessoas já vão se retirando, não querem falar sobre esse assunto, mas é uma realidade inevitável, né, Padre? Sim. Olha, especialmente nós padres, eu estou morando na cidade de Bauru, praticamente são pouquíssimos os dias da semana que a gente não é chamado para encomendar o corpo de pessoas, né? E é lá que nós notamos como é que é a nossa vida. Mesmo diante daquela pessoa com mais de 90, às vezes até 100 anos, todos choram, porque não adianta olhar pela idade. É o afeto que fala muito alto naquele momento, né? Mas, meus amigos, se a morte fosse o término de tudo, não haveria também este nosso encontro com Deus, para encontrar o conforto tanto necessário naquela hora tão difícil. E não haveria também, como vou explicar durante o nosso programa, a oração pelas almas que nos precedem na vida eterna. Mas se nós fazemos tudo isso, é porque acreditamos nesta vida eterna anunciada por Jesus, que enfrentou a morte violentíssima na cruz e venceu a mesma morte com a sua gloriosa ressurreição. A gente vai entrar já nessas questões. Só queria fazer uma pergunta para o senhor antes, porque a gente já entrou nesse assunto também em outras ocasiões aqui no programa, que é justamente a famosa passagem de Hebreus capítulo 9. Né? Porque quando a gente trata desse assunto de Hebreus capítulo 9, a gente já, vamos dizer, responde muitas dessas questões concentrada nessa passagem bíblica. Primeiro, Padre Guido, explica para a gente de novo qual é o conteúdo de Hebreus capítulo 9 e eu vou emendar uma pergunta. Certo. Deixa eu só emendar a pergunta aqui para ficar bem claro para os nossos amigos telespectadores. Sim. A Igreja Católica admite a possibilidade de reencarnação? Isso é um ensinamento católico? Ok, a resposta é exatamente o capítulo 9, versículo 27 da carta aos Hebreus. Uma carta que não tem assinatura, não sabemos quem foi que escreveu. Mas, é claro, foi colocada na Bíblia porque é considerada divinamente inspirada. O que diz a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27? Está destinado aos homens morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Portanto, nós somos donos, digamos assim, da nossa vida. A palavra reencarnação não existe no dicionário da igreja. Mas, padre, há pessoas que falam, há tantas outras teorias religiosas, falamos abertamente, até o espiritismo, ou até religiões antigas, mais antigas do que a nossa, quais o hinduísmo e o budismo, que acreditam na reencarnação. Isto é, na hora da minha morte, para entender direitinho, a minha alma passa para um bebê que está nascendo naquele momento. E este bebê carrega
os meus pecados e durante a sua vida deve purificar, como eu, quando nasci, estava carregando o pecado de outros. Não, minha gente, a palavra de Deus é verdadeira, não existem outras mortes, outro tipo de morte. Somente uma vez. E na hora da morte temos que prestar conta de tudo que conseguimos semear e colher na nossa vida. É a doutrina da igreja. Pois é, isso está claro, né? Não tem que haver confusão. Eu fiz uma pergunta, é claro, para provocar, mas eu espero também que esteja claro na cabeça de todo mundo que não tem como. A Igreja Católica não ensina, não tem como ensinar, porque não faz parte da sua doutrina. Não existe reencarnação para todo católico, para todo cristão. Hebreus 9 já deixa isso claro, como o senhor acabou de dizer. E eu sempre costumo completar isso, Padre Guido, dizer que se as pessoas conseguissem a redenção através da reencarnação, ou seja, se eu fui mal nessa vida, na próxima eu melhoro, depois melhoro mais um pouquinho, etc, etc. Isso negaria a redenção de Cristo na cruz. Dispensaria a necessidade de sermos redimidos por Cristo na cruz. Por que ele teria que fazer esse sacrifício para a nossa redenção, se sozinho eu consigo me redimir? Né? Então isso é incoerente com a fé cristã. Portanto, do ponto de vista lógico, do ponto de vista doutrina, do ponto de vista apenas para a gente pensar de querer ser fiel à Bíblia e o que o cristianismo ensina, especialmente dentro da Igreja Católica, não existe reencarnação, existe sim a ressurreição, como o senhor bem falou, e não tem como a gente fugir, Padre Guido, porque dessa maneira, todas as teorias espíritas, as mais diversas, são muitas, elas são incoerentes, são incompatíveis com a fé católica. Não tem jeito, né, Padre Guido? Perfeito. Inclusive, é bom que todo mundo conheça, né, que os mesmos espíritas que não acreditam na ressurreição, mas na reencarnação, quando alguém faz a pergunta, neste momento sou eu, Padre Guido, no caso de Jesus, trata-se de ressurreição ou reencarnação? Todos os espíritas, com profunda sinceridade, abaixam a cabeça dizendo não. No caso de Jesus foi a ressurreição. Não tem como, está claro, não tem né? como explicar, exato. E Jesus fala bem claro da ressurreição final. Portanto, Jesus foi o pioneiro e como aconteceu com ele, vai acontecer conosco. Inclusive, um instantinho, Eric, pois não. Na nossa profissão de fé, nós rezamos como a penúltima expressão, creio na ressurreição da carne. Que tipo de carne? A mesma carne de Jesus quando ressuscitou. Foge ao nosso controle como é que será, mas não será sujeita ao espaço nem ao tempo. Jesus, com o seu corpo glorioso, entrou, por exemplo, de portas fechadas, onde se estavam reunidos os apóstolos. É uma realidade que, do ponto de vista da nossa inteligência, a gente fica pequeno diante dele. Exato. É um mistério, né? Um mistério é algo maior que a gente. Sim. Né? Então, que é fato que isso vai acontecer, sim. Agora, como isso se dará, só na prática veremos, né, Padre Guido? Sim. A igreja quer muita humildade na aceitação destes artigos da nossa fé. Certo. Claro que também os grandes teólogos apresentam teorias, etc., né? Estudos cada vez mais profundos, mas diante do mistério nós também temos os nossos limites. Agora, uma coisa é reconhecer os nossos limites e aceitar o dogma de fé com profunda humildade. Uma outra coisa é partir para uma explicação sumária que não tem conteúdo e nem fundamento na Sagrada Escritura. Por que digo isso? Sem ofender a ninguém. Acontece, prezados amigos, que até as edições da Bíblia Espírita contêm muita manipulação, certo? Sobretudo na ortografia. O que quero dizer com isso? Forçam até Jesus a dizer frases que Jesus nunca pronunciou. Cuidado, gente, não podemos absolutamente chegar a este ponto. Tenhamos grande amor à doutrina revelada por Jesus e ensinada com autoridade pelo magistério da Igreja. Do ponto de vista da Bíblia, não custa aqui a gente lembrar, o Padre Guido tem conhecimento e autoridade para falar, pois é doutor em Bíblia, estudou muito esse assunto, sabe bem do que está dizendo. Eu acho que vale um parênteses aqui também. O nosso objetivo aqui, em hipótese alguma, é atacar a fé de alguém.
né? E muito menos a gente está falando aqui contra pessoas. Nós estamos ensinando ou tentando reproduzir o ensinamento católico, aquilo que a igreja ensina, né? Sendo assim, a gente também não pode ter meias palavras, né? Por mais que sejam duras às vezes. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que na prática, infelizmente, acontece de alguns católicos, alguns batizados, que procuram, ou tentam pelo menos se manter católico, acabam entrando por essas vias também. O que custa ir ali no centro espírita, receber um certo passe, etc. Ou vou assimilar as doutrinas kardecistas, por exemplo, acaba querendo forçar a barra para juntar as duas coisas, não tem como. São coisas distintas, respeitando todas as pessoas que procuram essa profissão de fé, são livres, claro, mas do ponto de vista católico não tem como a gente juntar as duas coisas. São coisas distintas, separadas, a começar do básico que a gente acabou de falar aqui, reencarnação e ressurreição. Isso não vale só para o kardecismo, vale para outras filosofias orientais, também, por exemplo, religiões tradicionais muito antigas como o budismo, que não deixa de ser uma forma de espiritismo, o hinduísmo, por exemplo, aquela coisa de buscar o estado de nirvana, que também passa pela reencarnação. Por exemplo, Seishonoye, que não é considerado uma religião, uma filosofia oriental, respeitamos toda a história, mas o fundador Masaharu Taniguchi, que deixou isso bem claro, explica que também a reencarnação existe para eles. Porém, para todo católico, para todo cristão, vale Hebreus 9, como a gente acabou de citar. Morreremos só uma vez e logo depois da morte seremos julgados, né, Padre Guido? Exato. É interessante essa citação que você fez, que já tinha falado antes. Por exemplo, veja só, meus amigos, o hinduísmo acredita na reencarnação para a pessoa se purificar. Quando está para chegar no estado máximo de purificação, que é chamada de nirvana, a alma entra no corpo de 3 animais: a vaca, a cobra e o macaco. Por isso, esses animais, especialmente na Índia, onde é praticado o hinduísmo, são considerados animais sagrados. O espiritismo não afirma isso, mas o ponto básico da transmigração da alma, sim. Gente, nós estamos diante da verdade ensinada pela igreja e pelo magistério da igreja. Procuremos observar e acreditar plenamente. Diante de qualquer dúvida sobre este assunto, os nossos sacerdotes, claro, gostaria de pensar, estão todos bem preparados para ensinar, educar e formar os nossos fiéis. Muito bem. Nós estamos falando no programa de hoje sobre questões relacionadas ao que acontece após a morte, o que a igreja ensina, qual é a doutrina da igreja sobre esse assunto, né? Especialmente do ponto de vista da escatologia, né, que estuda. A escatologia é uma ciência, é um ramo da teologia que estuda a questão morte, juízo, purgatório, inferno, paraíso, e a palavra novíssimos, né, que vem do latim. Sim. Novíssimos não dá a impressão de coisa nova, mas de coisa... Realidade última. As últimas realidades. Sim. Inclusive, na passagem de Eclesiástico, capítulo 7, no versículo 40, aparece justamente essa questão aqui dos novíssimos. Eclesiástico, capítulo 7, 40, né, Padre Guido? Exato. Este livro do Eclesiástico, porém, foi tirado da parte de todos os protestantes e os crentes. Portanto, se tantas pessoas estão nos ouvindo, olhem para a Bíblia católica, porque senão não vão encontrar na Bíblia esta citação muito importante. Eclesiástico capítulo 7, versículo 40, que dá um embasamento para essa crença da igreja em relação à doutrina dos novíssimos, né? Que nada mais é do que morte, juízo, purgatório, inferno e paraíso. No próximo bloco, o Padre Guido vai explicar em relação ao purgatório. Vamos responder algumas perguntas, inclusive telespectadores dizendo aqui, querendo orientações, como é que faz para rezar pelos mortos, que é um assunto sempre comum quando a gente fala sobre isso. O Padre Guido vai explicar, fica com calma. Agora, Padre Guido, não podemos deixar de falar na sequência também sobre o juízo. Qual a diferença de juízo particular para juízo universal? O final. O juízo final, né, melhor dizendo, que é um assunto muito recorrente. Eu quero que o senhor, na sequência, também ensine isso para a gente. Já direto no assunto do purgatório, né? Queria que o senhor explicasse um pouco para a gente a doutrina do purgatório. E já vou colocar aqui a pergunta da Marlene Gonçalves Cupertino da Silva, ela é de Caratinga, Minas Gerais. Bom, ela está perguntando aqui se no Novo Testamento existe algum versículo falando do purgatório. E se
ela perguntou sobre o Novo, mas se tiver no Antigo Testamento, já aproveita e explica para a gente, Padre Guido. Sim, o nome desta pessoa? Marlene. Marlene, obrigado pela sua pergunta. No Novo Testamento temos algumas parábolas contadas por São Lucas que falam a respeito do purgatório, quando fala, por exemplo, Jesus disse na pátria do céu há lugares para todos e o desejo dele é que todos cheguem lá, certo? Mesmo passando por um período de provação. No Antigo Testamento, pelo contrário, no segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, está relatada de uma maneira explícita a essência do purgatório. Certo. Aqui tenho que dizer a mesma coisa que disse no outro bloco. Se há nossos amigos telespectadores de outras religiões, sobretudo protestantes ou crentes, na Bíblia deles não existe nem o primeiro e nem o segundo livro dos Macabeus. Foram tirados 7 livros, né? E lamentamos porque no segundo livro de Macabeus, no capítulo 12, se fala exatamente da necessidade de fazer algo pelas almas, né, para poder expiar os pecados cometidos aqui na terra, para que através do fruto da nossa oração possam chegar ao reino da imortalidade na pátria do céu. É muito bem explícito. Por isso, quem não tiver a possibilidade, veja hoje mesmo na Bíblia, repito, o segundo livro dos Macabeus, capítulo 12. Padre Guido, a crença no purgatório, a crença nesse estado, né, onde a pessoa, vamos dizer assim, passará, eu vou usar tempo, entre aspas, porque não é o mesmo tempo para a gente, após a morte, a gente não está falando de tempo, onde a pessoa passa um período, um tempo, etc., aguardando a purificação, vamos dizer assim, para entrar na vida eterna. Sim. A crença do purgatório é artigo de fé? Eu sou obrigado a acreditar no purgatório? Gente, acreditamos plenamente que para chegar na pátria do céu, na glória celeste, temos que entrar 100% purificados. Por isso, este estado de purificação é artigo da nossa fé. Aliás, aproveito para fortalecer mais ainda a nossa profissão de fé. Quando nós rezamos, creio na comunhão dos santos, artigo que está no nosso credo. Que significa creio na comunhão dos santos? Precisamos conhecer bem que a igreja está catalogada em 3 dimensões. Uma igreja chamada militante, formada por nós que estamos aqui na terra. Uma igreja padecente, formada pelas almas que estão no purgatório. E uma igreja triunfante, dos que já estão, as almas que já estão no céu. É a mesma realidade de igreja aqui ou em qualquer outro desses estados? É a mesma igreja? É a mesma igreja. Agora, comunhão dos santos significa intercâmbio de benefícios espirituais entre nós que estamos aqui na terra e as almas que estão na situação padecente do purgatório e as almas que estão no céu. Quando nós rezamos pelas almas, com certeza tantas pessoas estão querendo saber, vale a pena rezar pelas almas? Sim, é artigo de fé, porque nós podemos ajudar as almas do purgatório graças à nossa oração, ao sacrifício da Santa Missa, aos nossos sacrifícios pessoais, às nossas obras de caridade. Podemos colaborar para que, quanto antes, se abram, digamos assim, as portas do céu para as almas que estão no purgatório. É artigo da nossa fé, meus irmãos. E as almas do purgatório, chegando na pátria do céu, intercedem em benefício de cada um de nós. Agora, há pessoas que dizem, mas padre, me desculpe, mas se eu, por exemplo, eu acredito no que o senhor está afirmando, porque é doutrina da igreja, mas eu faço uma oração para uma alma que não está no purgatório, porque já está no céu. Então eu estou perdendo o meu tempo? De jeito nenhum. Se você reza para uma alma que não está no purgatório, porque já está no céu, Deus, na sua providência divina, aplica o fruto da tua oração para uma outra alma do purgatório
que esteja necessitando. Certo. Como também, Érico, o contrário, saibamos, gente, que é verdade da nossa fé. São os novíssimos que estamos estudando, né? Se eu rezo para uma alma que, na verdade, não está no purgatório, porque rejeitou a graça de Deus até o fim, morreu, né? Digamos assim, mas sempre no pecado total, e está no inferno, a minha oração será aplicada pela misericórdia de Deus à vantagem de uma outra alma do purgatório, para deixar bem claro que nunca, e repito esta palavra, a nossa oração nunca é vã, sempre alcança o seu objetivo. Ô, Padre Guido, eu vou concentrar aqui, os nossos telespectadores estão conversando, nos mandando aqui mensagens sobre isso, em uma mensagem específica da Maria do Pilar Marques. A dona Maria, ela é de Nova Lima, Minas Gerais. Ela está dizendo assim, talvez ela quer orientações práticas assim, de como ela deve proceder. Ela falou que ela perdeu recentemente a mãe dela, nossas condolências, e ela disse que ela está vivendo um período difícil mesmo. E ela, na prática, como ela pode rezar pelos mortos? Por exemplo, qual que é a dúvida dela? Ela deve acender vela? Se pode acender vela, onde é melhor acender? Em casa, na igreja, no cemitério? É lícito visitar um túmulo, por exemplo? Pode rezar diante dos túmulos? Esse tipo de coisa, ela está um pouco dúvida. Se há uma data específica, tudo mais. Explica um pouco para a gente isso, Padre Guido. Certo. Vou respondendo, Dona Maria do Pilar, né? Olha que Maria Pilar é o santuário muito famoso, né? De Nossa Senhora. Olha, é claro que a senhora está vivendo um momento um pouco difícil devido ao falecimento dessa pessoa querida. Olha que os mortos, se pudessem, usamos a fantasia, sair dos seus túmulos para dar uma mensagem para nós que ficamos aqui na Terra, nunca estariam pedindo de serem lembrados pelas flores, pelas velas ou pelos túmulos de granito ou de mármore, etc. Meus irmãos, os mortos estão querendo ser lembrados única e exclusivamente pela nossa oração, porque a oração para eles encurta a distância entre eles e Deus. A senhora Dona Maria do Pilar pode rezar em qualquer lugar, na sua casa, visitar também um cemitério, é uma das obras de misericórdia corporal e espiritual. Corporal, quando se fala do sepultamento dos mortos, como o templo do Espírito Santo, e obra de misericórdia espiritual, rezar pelos vivos e pelos mortos. Por isso, olha que os mortos estão ansiosos de receber a nossa oração. E rezemos para eles, meus amigos. As almas do purgatório vão retribuir, não na hora, mas quando chegarem na pátria do céu. Certo. Mas somos nós que podemos fazer com que isso aconteça quanto antes. Quer dizer, podemos rezar, né? Devemos. E não precisa ser só na próxima data de finados, Padre Guido. Não. Mas tem uma ocasião especial naquela época, né? Sim. Sendo que no mês de novembro nós comemoramos o dia dos finados, e, meus amigos, podemos ter um nome ou sobrenome diferente da nossa família, ou até da nossa nacionalidade. Eu sou italiano, nós somos brasileiros, mas quando falamos da morte, somos todos iguais. Todos temos os nossos entes queridos que fazem questão de serem lembrados na nossa oração. E a igreja, sabendo isso, olha, estabelece que nos primeiros 8 dias do mês de novembro, nós podemos lucrar a indulgência plenária aplicável única e exclusivamente às almas do purgatório, cumprindo 5 itens. Visitar o cemitério ou uma igreja e rezar pelas almas. Confessar-se. Receber a Santa Eucaristia oferecida pelas almas. Rezar a nossa profissão de fé, o credo, é um Pai Nosso nas intenções do Santo Padre, o Papa. Veja, meus irmãos, que a Igreja não está pedindo grandes sacrifícios, talvez uma generosa oferta ou mais generosa das outras vezes, um dinheiro especial, não.
somente este grande benefício espiritual da indulgência plenária. Não é o tema de hoje, mas podemos falar. A indulgência é a remissão, né, plenária, total, dos castigos temporais merecidos pelas almas que estão no purgatório e que, devido aos pecados que cometeram aqui. Pecados que já foram perdoados pelo sacramento da confissão, mas resta sempre aquela mancha, né, aqueles castigos que deveríamos aceitar devido aos pecados. Estes castigos são tirados. Gente, não esqueçam, tantas vezes eu aceno a uma grande santa, Santa Teresinha do Menino Jesus. Um dia, no Carmelo de Lisieux, na França, onde ela morou, por poucos anos, faleceu somente com 24 anos, a Madre Superiora pediu para ela o seguinte: Teresinha, a próxima vez que te apareça um menino Jesus, é chamada Teresinha do Menino Jesus, porque ele aparecia mesmo de verdade, como Santo Antônio, né? Sim. E a próxima vez que te apareça um menino de Jesus, pergunta-lhe em meu nome quando é que no decorrer do ano mais almas deixam o purgatório para o céu. E Teresinha, obediente, 48 horas depois recebeu a visita do menino Jesus e fez aquela pergunta. Vejam só a resposta do menino Jesus. Isso acontece de uma maneira especial 2 vezes ao ano. No dia de Natal, lembrando a minha chegada na Terra para resgatar a humanidade inteira do pecado, e no dia de finados. Gente, é palavra de Jesus, não do Padre Guido. Portanto, sendo que todos nós temos os nossos entes queridos falecidos, que apelam para a nossa oração, saibamos que no dia de finados, muitas almas vão para o céu graças à indulgência plenária que nós, aqui na Terra, podemos ganhar em benefício deles. Aliás, estamos ainda no Ano Santo Extraordinário da Misericórdia. O Ano Santo vai até a festa de Cristo Rei, então dá tempo ainda, se você não visitou na sua diocese, por exemplo, né, certamente tem uma igreja que é sede de Porta Santa. Você pode rezar também pelos mortos. Sim. Ao visitar a Porta Santa, não pode, Padre Guido? Exato. A única diferença, é muito bom esta sua observação, Eric. A única diferença é que nos primeiros 8 dias do mês de novembro, a indulgência plenária é aplicável somente às almas do purgatório. Certo. Ao passo que no decorrer do ano inteiro da misericórdia, até o 20 de novembro, a indulgência pode ser aplicada seja para as almas, como também para as pessoas que estão vivendo. Você pode fazer essa peregrinação para você mesmo, pedir para você em particular, ou para a intenção de alguém que já faleceu. Perfeito. O senhor citou em Santa Teresinha, a frase que ela pediu, que ela queria que colocasse lá no túmulo dela, é bem interessante, né, Padre Guido? Sim, gente, olha só, ela mesma fez questão de escrever a frase que deveria as freiras, e depois, aceitando o seu pedido, colocaram no túmulo. Veja que frase. Não chorem por mim, porque agora já estou no céu com o Cordeiro de Deus, com Jesus. Olha, o que eu acreditei, agora eu estou vendo. O que eu esperei, já estou possuindo. O que eu amei, já estou gozando. Com toda a minha força do meu amor, eu digo para vocês, venham, eu espero por vocês. Que bonito, hein, Padre Guido? Que certeza, né, Padre Guido? Que certeza do céu, bonito, né? Bem legal. Olha, não por acaso que a igreja considera Teresinha, o menino Jesus, doutora, né? É verdade. Doutora da igreja. Ô, Padre Guido, esse assunto do purgatório sempre é bem interessante, as pessoas mandam bastante perguntas aqui pra gente. Vou resumir aqui em poucas palavras o conteúdo que o Antônio Caires Barbosa, de Presidente Prudente, mandou pra gente, e também o Diego Lima não está dizendo de onde é aqui, mandou um e-mail. Os dois amigos telespectadores, em outras palavras, eles querem entender o seguinte: a consciência dessas almas do purgatório, elas têm consciência de que elas estão aguardando? É possível a gente saber isso? Elas podem, elas mesmas lá no purgatório, rezar pela essa purificação para que cheguem no céu? E uma outra coisa ainda, se será possível
quando nós, depois que chegar a nossa vez, cada um de nós, que a morte é inevitável para todos, se quando a gente chegar lá, no céu ou no purgatório, nós vamos reconhecer os entes queridos? Bom, respondo primeiro esta segunda pergunta. Gente, com certeza vamos reconhecer os nossos entes queridos. Agora, não vamos pensar de constituir no paraíso, digamos assim, a família humana como aqui. Né? Inclusive, teve aquela vez os fariseus que fizeram uma pergunta para Jesus, né? Agora, Jesus respondeu que seremos como anjos, mas está claro que nós vamos ver, nos encontrar com as pessoas que nos precederam na vida eterna e que estão na pátria do céu. As almas que estão no purgatório sofrem, mas o sofrimento não deve ser entendido como um sofrimento físico. O maior sofrimento é a ausência de Deus, mas é um sofrimento provisório, porque vai chegar o momento, digamos assim, que vai terminar graças também às nossas orações e elas poderão chegar na pátria do céu. Agora, Eric, falando ainda deste assunto, alguém poderia perguntar, mas padre, o purgatório está de pé, digamos assim, mas até quando? Há um momento, o senhor acaba de dizer que é um sofrimento provisório. Sim, porque no fim dos tempos, quando agora vamos falar dos dois juízos, no juízo particular, você vai dar tempo, é? Isso a gente entra no próximo bloco, já que o assunto é longo. Juízo particular e universal, sim. A gente entra no próximo bloco, que o assunto é longo. Padre, só para encerrar aqui uma coisa, talvez os mais antigos vão lembrar dessa expressão, em relação ao limbo. Sim. Né? Limbo é uma expressão que está um pouco em desuso, mas que tem que separar o joio do trigo aí. Tem duas questões para a gente encerrar esse bloco, para o Padre Guido explicar para a gente. Uma coisa é a expressão chamada limbo dos infantes, ou seja, limbo das crianças, que seriam as crianças na qual morreram antes de ser batizadas, portanto, ainda tem o pecado original, porque é o batismo que as limparia do pecado original, tendo o pecado original, não poderiam entrar na glória do céu. Esse é o chamado limbo dos infantes. É uma doutrina que não é artigo de fé, limbo dos infantes. E tem uma outra expressão chamada limbo dos patriarcas, dos profetas. Ou dos profetas, limbo dos patriarcas, sim, ou dos profetas, que seria um lugar ou um estado na qual os justos do Antigo Testamento, na qual morreram antes ainda de Jesus vir à Terra, cumprir toda a sua missão, etc., portanto, não foram remidos do pecado, também não poderiam entrar no céu. O limbo dos patriarcas, sim, é artigo de fé. Sim. Tá? Porque naquela expressão que a gente vê no credo, a mansão dos mortos. Sim. A mansão dos mortos se refere a esse espaço, esse lugar na qual Cristo foi até lá redimir aqueles justos que vieram antes dele, na época aqui na história, tá? Padre Guido, limbo dos patriarcas e limbo dos infantes, a gente confunde um pouco. Sim. Um é doutrina da igreja, o outro apenas uma especulação teológica, Padre Guido, podemos chamar assim? Podemos dizer assim. E podemos também dizer, com um verdadeiro otimismo, digamos assim, procuremos evitar, Érica, a palavra lugar, porque nós somos pessoas humanas. É força de expressão, o senhor tem razão, é verdade. É um estado, né? É que todos os profetas, os patriarcas, claro, não receberam o batismo, ficaram no estado do limbo até a chegada do Salvador. E Jesus os levou consigo no céu. Certo. E podemos também, né, ninguém nos proíbe de pensar nisso, que até os bebês, os infantes, né, que estão no limbo, aguardem, entraremos já no próximo bloco, né, na chamada parousia. Isto é, no dia do julgamento final, sendo que anunciou desde já, terminará o purgatório, terminará também este estado do limbo. Lembrando, então, o limbo dos patriarcas está claro. Os justos do Antigo Testamento, aquelas pessoas que vieram antes de Cristo aqui na Terra, antes da redenção que Cristo operou aqui na Terra. Jesus foi até lá, ou até esse estado, dar a redenção que ele trouxe para todo mundo, inclusive para eles. Isso é a doutrina da igreja. Desceu à mansão dos mortos, a gente reza no credo, isso significa, entre outras palavras, também o limbo dos patriarcas ou limbo dos profetas. Limbo dos infantes não é a doutrina da igreja, tá certo? É uma especulação teológica. Né? Não dá para a gente afirmar com certeza que é assim, porém há uma lógica aí também, então a gente não pode excluir totalmente. A verdade é que se houver um estado onde as crianças aguardam o juízo final, sofrendo elas não estão.
porque são inocentes, né? Não há pecado de razão entre elas. Padre, esse assunto é interessante. Sim. Pois não, o senhor quer completar? Aguardam exatamente a parousia de final, né? Aqui o grande ensinamento, isto que eu queria dizer, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo pela televisão, gente, a criança logo que nasce, vamos dar logo a graça de Deus com o batismo. Há pessoas que às vezes deixam o bebê crescer aguardando a chegada do padrinho ou da madrinha que vem de longe. Não, gente. O padrinho e a madrinha podem ser representados por outras pessoas, mas não vamos nunca deixar um bebê crescer sem a graça de Deus. Muito bem. Fica assim então para o próximo e último bloco. O Padre Guido explicar para a gente a diferença entre juízo particular e juízo universal, para a gente encerrar o nosso programa de hoje, que está bem interessante. Esse assunto é rico. Então, já, Padre Guido, depois do intervalo, o senhor explica a diferença para a gente. Padre Guido, sim. Vamos lá, não tem como fugir, o senhor tem que explicar isso para a gente. Que diferença é essa de juízo particular e universal? Eu separei aqui a pergunta do Igor Morvan, que é uma dessas perguntas que chegaram para a gente durante a semana. Antes ainda do programa começar, o Igor Morvan, nosso amigo aqui, que manda sempre perguntas interessantes para a gente, ele está dizendo o seguinte, olha, em relação ao juízo particular, ele até coloca aqui a citação do catecismo no número 1021 e no número 1022, 1021 e 1022 do catecismo, fala sobre a questão do juízo particular. Isto é, somos julgados após a morte, ele lembra. Como conciliar, então, esse juízo particular, que ensina que a gente vai ser julgado após a morte, relacionado ao juízo universal? Ele até lembra a passagem do creio, né? Lá na oração do credo. De onde há de vir a julgar em sua glória, de onde há de vir de novo em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. Padre Guido, esse assunto é interessante e confunde. Perfeito. Explica pra gente. Sim. Gostaria que ninguém tivesse nenhuma confusão na cabeça, né? Vamos lá. Estamos diante de artigos da fé. Na hora da minha morte, na hora, a minha consciência, iniciando um tempo, entre aspas, diferente da eternidade, já me julga para a pátria do céu, para o estado do purgatório, como também para o inferno. É chamado o juízo imediato particular. É um julgamento imediato de tudo o que aconteceu na minha vida. Agora, o juízo, gostaria de dizer, o juízo que mais não somente interessa, mas mais é citado na Bíblia, 70 vezes, é o juízo chamado final. O juízo final e universal é a mesma coisa? Igual. Tá, juízo final e universal é a mesma coisa. Exato. Tá? Isto é, a descida de Jesus será ele o juiz. Certo. Não vai ser o Pai ou o Espírito Santo, é ele que tem esta tarefa. A descida de Jesus para julgar, nós falamos no credo, os vivos e os mortos. Quem são estes vivos ou os mortos? São Tomás de Aquino nos ajuda a interpretar esta palavra do nosso credo, com duas explicações. Uma pode ser ao pé da letra, isto é, julgar as pessoas que ainda estiverem vivas e as pessoas que já morreram. Outros, o vivo significa a pessoa que morreu com a graça de Deus, e os mortos, as pessoas que morreram sem a graça de Deus. Vou só repetir aqui, o Padre Guido está explicando então que São Tomás de Aquino, sim, o maior teólogo da Igreja Católica, da história, recomendado inclusive oficialmente pela Igreja, tem duas hipóteses para explicar essa possibilidade. Repete para a gente, Padre Guido. Exato. Quando nós pronunciamos o artigo da fé de Jesus que vai descer do céu para julgar os vivos e os mortos. Significa que vai julgar a todo mundo. Poderíamos dizer logo assim, vivos e mortos pode ser entendido como pessoas que ainda estiverem com vida. Ao pé da letra. Ao pé da letra, e as pessoas falecidas. E no entendimento de São Tomás de Aquino, vivos pode ser a pessoa morta com a graça de Deus, portanto já está vivendo no céu, e os mortos, as pessoas que morreram e que estão no inferno. O que irá acontecer naquele julgamento final?
batte o julgamento com outro artigo da nossa fé. Não é difícil compreender, que nós chamamos ressurreição da carne. Certo. Isto é, a nossa alma vai se revestindo naquele momento também com o nosso corpo glorioso, idêntico ao corpo de Jesus quando ressuscitou. Portanto, quem estiver no inferno ficará não somente no inferno com a sua alma, mas também com o seu corpo, que nós chamamos glorioso, isto é, que nunca mais irá morrer. As almas que estiverem no paraíso serão revestidas também do seu corpo glorioso, como Nossa Senhora, como Jesus. E, naquele momento do juízo final, não existirá nunca mais o purgatório. Aliás, essa última explicação do senhor é a pergunta do Francisco Wagner, lá de Barbalha, se após o juízo final ainda existe purgatório. Não. Não vai ter mais função. Exato. E como você afirmava muito bem, do ponto de vista teológico, uma suposição teológica da presença do limbo, é que se ainda existir o limbo, digamos assim... O senhor se refere ao dos infantes, o limbo dos infantes, tá. Terminará também com o julgamento final. É porque ninguém mais está livre dele depois do juízo final, né, Padre? Inclusive, Eric, quando eu era criança, lá na Itália, eu aprendia as primeiras noções do catecismo. Quando havia aquela pergunta a respeito dos novíssimos, a resposta era: os novíssimos são 4. Morte, juízo, inferno, paraíso. Não se falava nem do purgatório. Até porque o purgatório tem gente que não vai passar por ele. Exato. O santo, que bela essa sua pergunta. Quando a igreja proclama e canoniza uma pessoa, a alma desta pessoa já está no céu, gente. E tem a certeza, e é dogma de fé. Dogma de fé. Agora, acreditemos nós também que podemos fazer alguma coisa para aliviar os sofrimentos das almas que estão no purgatório. Fique tranquilo que amanhã haverá alguém que vai se lembrar também de nós se tivermos que passar pela experiência do purgatório. Se Deus quiser. Só recapitulando, juízo particular. A pessoa morreu, vai passar pelo juízo particular. Sim, exato. E juízo particular, não vamos pensar, meus amigos, num tribunal. É a nossa consciência imediata que na hora da morte já inicia exatamente a vida da eternidade. Certo. Para nós. O juízo, há uma coisa muito importante que devia dizer. O juízo final, citei antes que tem 70 vezes, está marcado na Bíblia. Vamos escolher uma das 70 vezes. Todo mundo tem o Evangelho em casa. Pegue o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 32 e seguintes. 33, exato. 33, exato, isso aí. É uma belíssima imagem do juízo final. Porque o juízo final, gente, não olha somente para o meu comportamento comigo mesmo, mas o meu comportamento diante dos outros. Vamos ler, é tão claro, é Deus Pai que diz: vinde benditos, porque eu estive com fome, com sede, sem roupa de passagem, doente, preso, você me visitou, me vestiu, me alimentou, me abrigou, etc. E nós perguntaremos para Deus Pai: mas quando foi que tudo isso aconteceu? E Ele responderá: todas as vezes que vocês fizeram isso para qualquer um dos meus irmãos lá na terra, foi para mim que vocês o fizeram. Gente, esta frase podem conferir, repito, o capítulo 25 de Mateus, versículo 32, 33 e seguintes. Agora, gente, Jesus falou isso 2000 anos atrás. Agora, o Papa Francisco, quando escreveu aquela bula a respeito do ano do Jubileu da Misericórdia, por 3 vezes, ele cita as 7 obras de misericórdia corporal e acrescenta as 7 obras de misericórdia espiritual.
Não sei, Eric, se vale a pena repetir. Vamos lá, rapidinho, vale a porque pena. catequese, gente, Dá é muito tempo sim, importante. Padre, vamos lá. Está na bula do Papa. Dar de obras de misericórdia corporal, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, alojar os peregrinos, visitar os doentes e os presos, libertar os oprimidos e sepultar os mortos. Obras de misericórdia corporal. Tem tudo a ver, inclusive, com a da misericórdia. É por isso, ele fez questão de colocar na bula pontifícia as 7 obras de misericórdia espiritual. Dar bons conselhos, instruir os menos esclarecidos, confortar os aflitos, corrigir os que erram, suportar a fraqueza do próximo, perdoar as ofensas, rezar pelos vivos e pelos mortos. É completo. É verdade. E tenho certeza que o Papa Francisco, quando escreveu esta página, se inspirou ao tema que nós estamos tratando no programa de hoje. Bom, juízo particular está claro. Cada um vai ter o seu imediatamente após a morte. Juízo final, o juízo universal, aquele que quando chegar ao final dos tempos, não sabemos a data e nem a hora, um dia todos nós seremos julgados, independente de onde estivermos. No céu, no purgatório, até mesmo no inferno. Sim. Porém, esse julgamento final e universal não muda a situação do primeiro, né, Padre Guido? Absolutamente. Não vem uma novidade. O juízo particular já é decisão e o juízo universal apenas confirma a situação. A diferença é que o corpo glorioso estará presente. Exato, e terminará o purgatório, se tiver ainda o limbo também. Porque não tem mais função. Exato. E segundo São Tomás de Aquino, na expressão vivos e os mortos do credo, pode também significar isso. Os vivos, aqueles que já estão na glória eterna, e os mortos, aqueles que já estão condenados. Todos eles passarão por esse julgamento. Rapidinho um comentário. Já que nesse caso, Padre Guido, do corpo glorioso, a gente já não tem muito tempo, mas dá tempo, acho, de falar isso. O Eduardo Alcântara Silva, de Campinas. E como é que fica, então, já essa situação aí do corpo glorioso? Como é que fica em relação ao que a igreja ensina sobre a cremação e a doação de órgãos? Certo. Uma bela pergunta também esta aqui. A igreja não se coloca contra a cremação de um corpo. Aliás, mantém até um grande culto, né, para as pessoas que morrem. A diferença do costume que nós temos aqui no Brasil. Eu sou italiano. Na Itália, quando se faz uma cerimônia para um morto, é sempre com a missa de corpo presente e até o caixão é incensado. Né? Incensado por quê? Porque durante a sua vida foi templo do Espírito Santo, etc. Agora, a igreja tolera a cremação, certo? Inclusive, hoje, em tantos países onde se pratica a cremação, o sacerdote, quando recebe, estão liberadas as cinzas, costuma também dar uma bênção. Quer dizer, apesar de não incentivar, a igreja não proíbe. Não a igreja proíbe. não é contra a cremação, Não, né? não. Muito menos a doação de órgãos. Exato, porque o corpo vem da terra e volta a ser pó. Não esqueçamos, gente, que no começo da quaresma, quando nós recebemos a cinza na cabeça, né? Antigamente o padre hoje disse convertei-vos e crede no Evangelho. Antigamente dizia, lembra-te que tu és pó e vai voltar a ser pó. Em alguns ritos ainda mantém essa fórmula do tu és pó. Ô, Padre Guido, lembrando, muitas mensagens serão respondidas por e-mails, que não deu tempo de trazer aqui, ou sempre que você mandar um e-mail no eclesia@rs21.com.br, você vai ter uma resposta. Mais cedo ou mais tarde, o Padre Guido responde. Por e-mail, o telefone fica inviável, mas por e-mail você receberá essa resposta. 2 passagens bíblicas rapidinhos aqui. Sim. Primeiro, eu vou lembrar que em Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40, é o embasamento bíblico para a doutrina dos novíssimos, a realidade das últimas das coisas. Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40. Muitas pessoas lembrando aqui para o senhor perguntar, e o purgatório, onde está na Bíblia? Para o senhor repetir, desculpa. E o purgatório, onde está na Bíblia? Responde para a gente, Padre Guido. No Antigo Testamento está bem registrado no 2º livro dos Macabeus, capítulo 12. Não sei se vai dar tempo de explicar, estamos em cima da hora, não, né? Não vai dar tempo, Padre Guido, infelizmente. Mas olha, gente, todo mundo tem a Bíblia em casa. Repito, o 2º livro dos Macabeus, capítulo 12. Se alguém não acompanha a religião católica, não procure, porque
foi tirado este livro. E o purgatório no Novo Testamento? Nas várias parábolas de Lucas. Não direto, né? Indiretamente. De uma maneira indireta, exato. Muito bem. Quero agradecer muitos telespectadores, como eu disse, não dá tempo da gente agradecer aqui, só alguns representando e agradecendo todos os telespectadores. A Kelly Siqueira, de São Paulo, capital, ela disse que está gostando muito do programa e que ela está ansiosa já para esperar esse programa no YouTube para poder partilhar. Olha, fica fácil você entrar no nosso portal da rs21.com.br, que é o portal aqui da nossa emissora, rs21.com.br. Você clicou em programas, você acha o programa Eclésia, todos os vídeos estarão disponíveis. No site também é possível saber como é que você faz para ficar sócio, porque é só possível esse programa estar no ar devido aos nossos amigos associados. O Paulo Antônio de Souza Oliveira, de Macaé, Rio de Janeiro, também está agradecendo, gostando muito do programa. O Gabriel Santos está dizendo que o programa está pequeno, não é 1h30 até que é bastante, só que o assunto é sempre bom, o papo voa. O Pedro Moreno também está agradecendo aqui o programa, muito legal. O Pedro Moreno é meu conterrâneo de Mococa, eu nasci na cidade de Mococa, apesar de ter morado pouquinho tempo lá. Padre Guido, o nosso programa já está chegando no fim, já vamos fazer o sorteio daqui a pouquinho. Sim. Dá, por favor, as suas considerações finais, já a gente vai para o sorteio. Certo. Gente, não tenhamos medo do que vai acontecer. Estejamos sempre bem preparados para a morte. Por uma coincidência, hoje é o dia de São Luís Gonzaga, que um santo que respondia aos seus superiores, e chegasse um anjo para me dizer que daqui a 10 minutos eu vou morrer, eu fico com o meu sorriso nos lábios. Olha que belo, com a consciência. Padroeiro da juventude. Exato. Meu grande abraço para tantas pessoas, é o Adalberto Gambalonga, Dona Ladi de Criciúma, o Pedro Oliveira, Dona Lúcia de Valinhos, Dona Cristina e Roberto Lori de Teófilo Ottoni, e mais uma vez termino manifestando minha solidariedade, meus pêsames, né, para os familiares, né, do seu Cristian, o pai do nosso seminarista Duarte, que ontem veio falecer repentinamente em Virgínia. E um abraço com o conforto religioso para a senhora Carla, sua esposa. Né? Lembrar o senhor colocar na bênção agora que o senhor vai dar também, a Madre Maria Inês, que está acidentada, e o nosso colega Paulinho, aqui da emissora, que também está acidentado. Contamos com as orações de todos os nossos amigos telespectadores né? recuperação. Irmã Maria Inês, conta com a nossa oração, fique tranquila, coloquemos-nos nas mãos de Deus e a senhora vai se recuperar. Também o nosso amigo Paulino, né? Se Deus quiser. Este acidente. Gente, não somos enfermeiros nem médicos, mas temos o poder da oração. Vamos desfrutá-lo e com certeza teremos uma bela resposta da parte de Deus. Para todos, meu abraço fraterno, com a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado.